Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você nessa noite, que está no livro de 2 Reis. 2 Reis, está no Antigo Testamento. 2 Reis, depois de 1 Reis. 2 Reis, capítulo 3. Segunda Reis, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 4. Segunda Reis, capítulo 3, a partir do versículo 4. Amém? Amém, irmão? Glória a Deus. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: sim, eu irei, serei teu aliado. Os meus soldados e os teus, e os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui, e ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho que ver com você, vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos às mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor: cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento nem chuvas, contudo esse vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco, ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes, derrubarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes e encherão de pedra todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes para empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas estava como sangue. Para os moabitas estavam defronte dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue. Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque, Moabe. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga, entraram no território de Moabe e o arrasaram. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você em nome de Jesus. Senhor, nós queremos pedir que essa palavra de hoje seja uma palavra de refrigério para a nossa vida, para a nossa alma, neste momento difícil que passamos, que a Tua palavra, Senhor, seja o refrigério, que a Sua palavra seja a âncora, que a Tua palavra venha hoje e nos traga, Deus, um renovo, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O que está acontecendo aqui? O rei de Israel, neste momento aqui, Israel e Judá eram 2 reinos separados, eles haviam se separado
né, logo após a morte do rei Salomão, e ficou o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá, e desde então eles tinham reis separados e capitais separadas. A capital do reino do sul era Jerusalém, a capital do reino do norte era Samaria. E agora, o rei de Samaria era Acabe, e Acabe morreu. O Acabe vocês conhecem, que era aquele rei cuja esposa era uma mulher chamada Jezabel. Você já conhece, porque a gente já falou dela aqui. E o filho de Acabe agora é o rei. E Acabe, ele dominava um povo que era vizinho de Israel, que chamava Moabe, que é o nome do povo, os Moabitas. E o povo de Israel cobrava de Moabe um tributo anual, que era o tributo de 100 mil cordeiros e a lã de 100 mil carneiros. Muitas vezes as pessoas se perguntam qual a diferença de um carneiro e de um cordeiro. Você sabe qual a diferença de um carneiro e de um cordeiro? Vocês sabem? Os dois são pequenininhos, né? Porque os dois são baixinhos assim, ó. Ah, muito bem. Olha aí, ó. Nós temos um pastor entre nós aqui que sabe a diferença entre um cordeiro e um carneiro. O cordeiro é até 1 ano de idade. Então, quando passa de 1 ano de idade, a ovelhinha macho, né, até 1 ano de idade, ela é cordeiro. Depois que passa de 1 ano de idade, ela passa a ser um carneiro. Então, ele pagava 100 mil cordeiros, ou seja, era 100 mil filhotes de ovelha. E a lã de 100 mil carneiros, que agora o carneiro é o adulto, eles, né, tiravam a lã para fazer casacos, para fazer, né, tecido. Então era a lã de 100 mil carneiros, perdão. É muita lã e é muita ovelha, né? E eles tinham que pagar anualmente esse tributo ao povo de Israel. Só que agora o rei Acabe morreu. E aí o rei de Moabe, chamado Messa, ele pensa, Acabe morreu, o filho dele não sabe nada de guerra, eu vou parar de pagar o tributo. Né? Já pensou se você pudesse parar de pagar a conta de luz, conta de água, conta de IPTU, essas coisas? Ia ser muito bom. Glória! Né? Então, ele cortou o imposto. E aí, o Jorão, que era o filho de Acabe, ele pensa assim, rapaz, eu não posso deixar de receber esse dinheiro, né? esse montante, 100 mil cordeiros é muita coisa, né? Dá para alimentar um monte de gente. Então, ele pede ajuda a Josafá, que era rei de Israel, e fala assim, o Messa parou de pagar o imposto, parou de pagar aquilo que a gente cobrava. Você vai comigo lá para cobrar ele? Parece aquele cara que está com medo de cobrar, né, a dívida. Ele pede para o amigo forte. Eu tenho um amigo meio grande assim, você pode ir lá cobrar comigo? Né? E ele chama o Josafá, e o Josafá, o reino de Judá, que era o reino do sul, cujo rei era Josafá, eles dominavam um outro reino que chamava Edom. E aí o Josafá fala assim, não, nós vamos sim, inclusive não vai só eu, vai o rei de Edom. Edom não tem nada a ver com esse negócio. Mas ele entra junto porque ele era escravo de Judá. E o rei de Judá fala assim, não, Edom vai junto. Então eles pegam 3 reis, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e eles vão para Moabe atacar Moabe. E o Jorão pergunta, por onde nós vamos? E o Josafá fala, vamos pelo deserto de Edom. Para isso eu quero mostrar para você um mapa da região, para você entender o que está acontecendo. Coloca o mapa aí, meu irmão. Temos mapa? Amém. Então, se você acompanhar no mapa, você vai ver que lá em cima tem uma rodinha onde está Samaria. Certo? Lá, Samaria era onde morava o Jorão. O Jorão não é chorão, né? É Jorão com J. Né? Ele era o rei de Israel, morava em Samaria. Mais para baixo tem Judá, que era o rei Josafá. E mais para baixo tem uma cor diferente, está escrito reino de Edom, que era o reino que era escravo de Judá. E eles foram pelo deserto de Edom até Moabe. Moabe está do outro lado daquele mar que você vê ali, que era uma continuação do Rio Jordão, chamado, se eu não me engano, é o Mar Morto. Do outro lado está Moabe. Então você vê, eu fiz uma setinha por onde eles passaram para ir para Moabe. E eu fiz, né, eu sou muito curioso, muito curioso. Eu fui olhar no Google Maps para ver quantos quilômetros dá para fazer ali de Jerusalém, fazendo contorno naquele riozinho ali, naquele lago, para chegar até Moabe.
E adivinha quantos quilômetros dá mais ou menos? Quem quer dar um chute aqui da plateia? Quanto? Quanto, irmão? 50 mil, meu Deus, 50 mil é para dar a volta na Terra. Entre 150, é que depende, né? Se ele deu a volta na Terra e chegou pelo outro lado, eles não queriam passar pelo lago, né? Então eles fizeram a volta. Deu 50 mil. Entre 150 e 200 quilômetros. É daqui para Caruaru, mais ou menos. Um pouquinho mais, mais ou menos a distância daqui para Caruaru. Só que você já pensou se fazer daqui para Caruaru a pé? Só que tem um outro detalhe, né? Não é só a pé, né? Eu vim para a câmera de cá agora, né? Sim, eu estou na câmera de lá, né? Sim, é isso aí. Você viu agora? Corta para cá! Corta para mim! Você viu agora que a coisa está dinâmica, Olha só. É um exército que vai caminhar 200 quilômetros. Então, não é uma coisa assim que eu vou com meu amigo aqui, a gente põe um pão na mochila e uma garrafa de água, um pão com mortadela, e a gente vai. Não, era gente, era um exército. E não era um exército, era 3 exércitos. Era o exército de Samaria, de Judá e de Edom. Detalhe, o exército de Samaria já tinha vindo lá de cima. Se você olhar no mapa, né? Samaria está para cima de Judá. Ele juntou o exército de Samaria, desceu até Judá. Depois juntou com o exército de Judá, desceu até Edom, e depois de Edom foi para Moabe. 200 quilômetros para o exército de Judá. Para o exército de Samaria é mais longe ainda. Como que eles faziam? Então eles não levavam só um pãozinho, não, eles levavam animais. Porque no caminho eles iam fazendo um churrasquinho. Né? Andava lá 3, 4 dias, estamos cansados, parava, matava um boi, né? Assava uma carne, comia todo mundo. Então, na verdade, em 2 Samuel, tem um texto lá, aquele texto que diz que o rei Davi, ele ficou lá na varanda e ele viu a mulher tomando banho. Vocês conhecem muito bem esse texto, né? Todo mundo já ouviu falar desse texto. Esse texto começa dizendo assim, ó, na época em que os reis saíam à guerra. Tinha uma época do ano que os caras saíam para a guerra. Porque, cara, os caras iam para lá, na verdade, essa guerra, os caras ficavam lá, levavam um boi, faziam um churrasco lá, e ficavam ali na tenda, jogando conversa fora. Né? O texto do próprio Golias diz que o Golias saía todo dia e provocava o exército de Israel. O povo de Israel, o exército de Israel ficava de um lado, dos filisteus do outro, e ninguém brigava. Ele saía lá, ei, quem vai brigar comigo? Aí voltava e pronto, ficava por isso mesmo. E o povo estava ali, matando boi, fazendo churrasco, comendo, se divertindo. Era a época de sair para a guerra. Por quê? Porque não era uma época de plantar, não era uma época de colher, o povo não tinha o que fazer. Não tem o que fazer, vai fazer o quê? Brigar. Né? Para muitas famílias, sabem muito bem o que é uma quarentena. Né? Não tem o que fazer em casa, vai fazer o quê? Brigar. Né? Né? Sem referência a qualquer, né, família, mas você entende, né? Agora, então o povo está indo, e eles estão levando ovelhas, estão levando gado, estão levando cavalos, camelos, é uma comitiva gigantesca, só que agora fala que depois de 7 dias caminhando no deserto, porque eles foram pelo deserto, olha que esperto, foram pelo deserto. 7 dias caminhando no deserto, o que aconteceu? Acabou a água. Como que você vai para o deserto e você não leva água? Porque eles devem ter pensado, não, vamos caminhar logo, a gente acha uma fonte de água. Vamos caminhar aqui uns 2, 3, 10, 20, 50 quilômetros. É impossível que não vai ter uma fonte de água no deserto, né? Só o que aconteceu? Não tinha. Não tinha fonte de água. Eles foram caminhando pelo deserto e nada de água. 7 dias. Só que agora, olha o problema. Você sabe que o ser humano, ele sobrevive sem danos à sua estrutura, né? 3 minutos sem ar, 3 dias sem água e 30 dias sem comida. Em média. Tem gente que é mais, tem gente que é menos, mas em média é mais ou menos isso aí. 3 dias sem água. Agora eles caminharam 7 dias e gastaram toda a água. Quantos dias eles vão demorar para voltar? 7. Né? Não precisa ser muito ninja para descobrir isso, né? Eles caminharam 7 dias para dentro do deserto. Quantos dias demora para voltar? 7. Só que agora sem água talvez é 15, né? A Bia disse 15, mas sem água, de repente. Sem água talvez seja a eternidade, né? Porque vai morrer no deserto. Não tem volta. Eles chegam e agora eles estão numa encruzilhada.
a gente continua correndo o risco de não achar nenhuma fonte de água e de chegar em Moabe e antes de guerrear, dizer assim, Moabe, será que você não podia ver um copo d'água antes da gente brigar? Tem que pedir uma aguinha no vizinho antes de brigar. Ou eles voltam, mas de qualquer forma, eles perdem tudo no caminho porque eles não têm mais água. E aí, o rei Jorão, ele vai assim, rapaz, Deus juntou todo esse povo aqui para matar todo mundo. Juntou 3 reis para matar os 3. E aí o Josafá, que era um homem crente, ele fala assim, não tem algum profeta do Senhor por aqui? E aí um dos auxiliares diz assim, tem o Eliseu aí, o Eliseu era o auxiliar do Elias. E o Josafá imediatamente fala assim, rapaz, esse cara é de Deus. Só que agora imagina o Jorão, quando fala, Eliseu era servo do Elias. O Jorão é filho de Jezabel. E existe uma grande possibilidade que ele estivesse junto naquele morro, vendo o que o Elias fez. E quando o cara fala, eu imagino que o Jorão treme nas pernas só quando ele fala, é servo do Elias. Agora ele virou chorão. Agora sim. Agora, o Josafá fala, não, a palavra do Senhor está com ele, vamos até ele. E eles vão até Eliseu. E quando eles chegam em Eliseu, o Eliseu fala assim, eu não quero atender esse cara. Fala para ele consultar os profetas da mãe dele. Por quê? Porque o Eliseu, ele sabia o que tinha acontecido com Elias. Assim, vai lá conversar com os profetas da tua mãe, vê se eles fazem alguma coisa por você. E daí eles, não, rapaz, que isso, deixa disso, aquela turma do deixa disso, né? Que isso, deixa disso, já passou. Não, que isso, aí morreu já até. E aí, o Eliseu falou assim, ó, se não fosse em respeito a Josafá, que é o rei de Judá, que era um homem temente, eu nem falava com você, nem recebia você. E aí ele chama o tangedor. Aí ele chama o rapaz do violão. E o cara do violão chega ali, ó, e começa a dedilhar. E aí diz que quando o cara começa a tocar, o Espírito do Senhor vem sobre o Eliseu, e o Eliseu começa a falar. E o Eliseu dá a estratégia para o povo de Israel, para o povo de Judá e para o povo de Edom. Ele fala assim, ó, cavem poços no deserto. Que baita estratégia, né? Cavar um poço no deserto. Deve ser uma maravilha. Terra dura, cheia de pedra, cheia de areia, né? Você já cavou um poço na praia? Quando você está na metade, vem uma onda, enche, derruba areia, daí vira uma bagunça, né? Cava poço no deserto. Ele fala, cavem poços no deserto. E ele fala assim, ó, vocês não vão ver vento, nem chuva, nem nuvem, porém o Senhor vai encher todos os poços de água. E não só isso. Se fosse pouco isso para o Senhor, ele ainda vai dar para vocês a vitória, vocês vão destruir Moabe. E aí, ó, agora o Jorão, né? O Eliseu é meu parça. Agora o Eliseu virou o melhor cara do mundo. Uma palavra boa dessa, uma palavra, né? Agora, eles vão, e o povo, então, todos os guerreiros começam a cavar poços no meio do deserto. E aí diz que, de manhã, antes do sol nascer, começou a correr água da direção de Edom para onde eles estavam, como se fosse um rio. Do nada surgiu um rio, água, que começou a correr aonde eles tinham cavado os poços, e a água começou a ficar empoçada no lugar onde eles cavaram os poços. E aí agora Moabe viu assim, ó, os caras vieram guerrear com a gente, vão pegar eles de surpresa. Moabe vem, eles estavam num vale, Moabe olha do alto do vale para baixo, e eles olham no nascer do sol, não sei se vocês já viram o nascer do sol quando ele nasce vermelho, o sol nasceu vermelho e a luz que refletia do sol na água deixava tudo vermelho. E eles olharam aquele negócio vermelho lá embaixo, rapaz, os caras se mataram. Olha lá, puro sangue. Os 3 reis brigaram entre eles, se mataram e deixaram tudo cheio de sangue. Agora, a gente só precisa descer e pegar o despojo, ou seja, os bois, as ovelhas, as riquezas que eles tinham, é só ir lá embaixo pegar e trazer para a gente, porque a guerra já está ganha. E o pessoal do Moabe, né, dá os bracinhos lá, só, né, vamos só ir lá e juntar o que tem de bom e de melhor de Israel, Judá e Edom. E quando eles chegam lá, não tinha ninguém morto. Na verdade, eles já tinham matado a sede, já tinham dado sede para os animais, e quando Moabe chega, ele dá de cara com o exército de Israel, e o exército de Israel derrota Moabe no vale,
entra para dentro do território de Moabe e destrói o inimigo. Olha que história legal. Não é história legal? Essa história é muito top. Eu já preguei algumas vezes sobre essa história. E uma vez eu já preguei sobre essa história aqui em Recife, há muito tempo atrás. Hã? Isso. Bem antes da quarentena. Há 3 anos atrás. Direto no túnel do tempo. Da época que alguns irmãos eram magros ainda. Muito tempo atrás eu preguei essa palavra, mas eu preguei com outro contexto totalmente diferente daquele contexto que eu quero pregar para você hoje. Eu quero te dar um outro contexto dessa palavra nesse dia. Amém? Corta para cá. Olha só. O povo de Deus, ele vai, na verdade, para a guerra, para a batalha, e ele vai preparado. Ele tem uma estratégia de guerra, ele tem um planejamento de guerra. É óbvio que esses 3 reis não saíram com exército e suprimentos e mais um monte de coisa para o meio de um deserto, sem ter um planejamento, sem ter uma estratégia de ataque, sem ter uma forma de chegar e conquistar aquilo que eles almejavam. É óbvio. Então o que acontece é que o povo ele tinha um planejamento aonde eles queriam chegar para derrotar o inimigo e voltar até a normalidade do povo de Deus, que era o povo de Israel e o povo de Judá. Só que eles são surpreendidos no meio da campanha, no meio da sua caminhada, eles são surpreendidos pela falta de água. E esse texto me levou, na verdade, a pensar algumas coisas que me trazem, na verdade, uma referência daquilo que nós vivemos hoje e que nós precisamos aprender a partir deste texto. Na verdade, nós também, da mesma forma com esse povo, nós vivemos uma luta constante contra o inimigo. O inimigo, aqui, Moabe, os moabitas, eles fazem uma clara referência ao próprio inimigo, o diabo, que é o inimigo das nossas almas, é o inimigo que quer nos destruir, que quer nos matar, que quer fazer com que nós pereçamos. Este inimigo, ele é muito mau, ele não tem nenhum escrúpulo, ele quer simplesmente destruir a sua vida. Isso é o que o inimigo quer fazer. E nós estamos, de fato, numa batalha contra esse inimigo. Né? O apóstolo Paulo diz que a nossa batalha, a nossa luta, ela não é contra a carne ou sangue, não é contra o meu irmão que eu vejo, não é contra as pessoas que eu posso tocar, não é contra essas pessoas que muitas vezes você acha que estão fazendo algo contra você. A palavra de Deus é muito clara e diz que a nossa luta, ela é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais, que atuam nas regiões espirituais. Então nós vivemos sim uma luta, que é uma luta espiritual. E essa luta espiritual, né, nós temos todos, na verdade, um planejamento para a nossa vida. É óbvio que você planeja a sua vida. Né? Nós temos o planejamento, nós temos casais que estão planejando de casar, né? Nós temos casamentos que estão por vir, nós temos casais que planejam de ter filhos, nós temos casais que planejam de comprar casa, nós temos casais que planejam para fazer faculdade, nós temos jovens que se planejam para a faculdade, para o Enem, para um trabalho, para crescerem profissionalmente. Toda a nossa vida ela é baseada em planejamentos, em sonhos que nós fazemos. O grande problema, muitas vezes, é que nós planejamos e nós começamos a dar os passos, mas o que acontece neste exato momento das nossas vidas é que todos os nossos planos, todos os nossos planejamentos, eles pararam. Né? Nós mesmos, como igreja, o nosso plano para este ano, nós tivemos que segurar. Por quê? Porque hoje nós estamos fazendo cultos online que não era nós não prevíamos isso há 2 meses atrás, 3 meses atrás. Então nós tivemos que mudar toda a preparação da nossa igreja diante de uma circunstância que pegou a todos desprevenidos. Quanto mais, né, a você que queria fazer uma faculdade, quanto mais a você que queria crescer no seu emprego, quanto mais a você que estava planejando, né, aumentar a sua família ou constituir uma família, ou você que estava planejando conseguir um emprego, você que estava fazendo planos para a sua vida e de repente, diante de tudo que nós estamos passando, você foi pego de surpresa. E esse pegar você de surpresa deixou você sem saber o que você fazer. E muitas vezes nós nos encontramos em alguns momentos exatamente como o povo de Israel estava no deserto. Se a gente decidir voltar, não dá porque a gente está longe demais para voltar. E se a gente continuar para frente, a gente não sabe se a gente vai ter água na frente
porque eu não sei o que está à minha frente, nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos meses. É muito interessante tudo isso, porque, na verdade, quando eles se encontraram nessa situação, em que eles não sabiam se eles deveriam ir, se eles deveriam voltar, o que eles deveriam fazer, eles estavam totalmente perdidos no meio do deserto, sem água. De repente, alguém, um sábio, um homem de Deus, fala assim, não tem algum profeta que possa nos dizer a palavra de Deus? Então, para mim, é muito claro que, em meio a incertezas, em meio a momentos em que nós não sabemos se nós vamos, se nós voltamos, se nós esperamos, se nós saímos correndo, em momentos de indecisão, em momentos de pânico, em momentos de preocupação, nós precisamos ir para a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que vai nos colocar de volta no nosso lugar, aquilo que vai nos auxiliar a permanecer, aquilo que vai nos auxiliar a sermos, mantermos o nosso olhar fixo no nosso planejamento, no nosso crescimento, na nossa batalha contra o inimigo. Então, nós precisamos buscar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala conosco de uma forma muito viva, muito eficaz, e o grande problema é que nós vamos fazendo muitas outras coisas, mas a palavra de Deus parece que ela ocupa um lugar muito pequeno na nossa vida. E a palavra de Deus, obviamente, vem através da palavra, né, através da Bíblia, da leitura da Bíblia, mas também através dos nossos momentos de oração. Quando nós oramos, o Espírito fala conosco. Esses dias eu compartilhei com os jovens no grupo do WhatsApp uma música que tem falado muito comigo nesses dias. É uma música que eu já falei, acho que em outras pregações, que diz, né, que nós não devemos nos preocupar. Se Deus não está preocupado, por que nós vamos nos preocupar? Você acha que Deus está preocupado? Alguém aqui acha que Deus está preocupado com o que está acontecendo? Você acha que Deus está preocupado que a igreja vai acabar? Você acha que Deus está preocupado com alguma coisa? Na verdade, nada preocupa a Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Mas se Deus não está preocupado, por que eu deveria me preocupar? E isso tem falado muito comigo e, de fato, né, nós nos preocupamos, é óbvio que nós nos preocupamos diante do quadro que nós vivemos hoje, é óbvio que todos estão preocupados. Alguns estão preocupados com a economia, né, com o seu emprego, estão preocupados com a manutenção do seu emprego. Tem outros que estão preocupados com a sua saúde, tem outros que estão preocupados com a sua faculdade, ou preocupados com a sua escola, preocupados com a sua família, preocupados com familiares que moram longe, que moram distante. Na verdade, todos nós temos preocupações. E, da mesma forma, eu também tenho preocupações. Eu tenho preocupações em relação à igreja, em relação aos irmãos da igreja. Eu tenho me esforçado diariamente para lembrar de todas as famílias da igreja e orar por todos vocês. Todos os dias eu tenho tido um tempo de oração onde eu chego diante de Deus, lembrando do seu nome e falando para Deus, Deus protege essa pessoa, protege essa família, estende a sua mão sobre essa família. Porque eu me preocupo com você. Porque eu me preocupo com a sua família. Você que está nos vendo agora, pode ter certeza que eu tenho citado o seu nome em oração. Porque eu me preocupo com você. Mas todas as vezes, isso foi algo que eu compartilhei ontem, nós compartilhamos uma palavra com a igreja de Caxias, no Rio Grande do Sul, né? Essas são as vantagens de uma vida online. Nós pregamos aqui de Recife para a igreja lá de Caxias, no Rio Grande do Sul, e nessa ministração que eu fiz para eles, eu compartilhei algo que tem acontecido comigo. Todas as vezes que eu tenho estado preocupado e que eu entro no quarto para orar e que eu começo a orar, imediatamente o Espírito Santo de Deus, ele vem falar comigo e vem dizer assim, não se preocupe. E aí eu entendo que eu não preciso me preocupar, porque o Espírito Santo está falando comigo para não me preocupar. Mas quando eu saio da presença e eu começo a viver de novo as coisas do dia a dia, eu começo de novo a me envolver com as coisas do dia a dia, eu começo a ouvir as pessoas relatando seus problemas através do WhatsApp, através de ligações, através do contato com as pessoas, a preocupação começa a me invadir novamente e existe uma luta da minha carne, que é a minha mente, tentando se preocupar e do Espírito Santo tentando dizer, Juarez, não se preocupe. Juarez, está tudo sob controle. E constantemente
Essa batalha está acontecendo dentro de mim e eu penso que se está acontecendo dentro de mim, é muito possível que ela esteja acontecendo dentro de você também. Uma batalha em que a minha mente diz que eu devo me preocupar, mas o Espírito Santo, quando eu falo com ele, ele me coloca no meu coração que eu não devo me preocupar, que eu devo confiar e apenas confiar. E eu creio de fato nessa palavra, eu creio que o Espírito Santo, ele está querendo falar com você. O grande problema é que muitas vezes você está no deserto, você caminhou para o meio do deserto, sem fazer uma provisão de água suficiente. Você chegou no meio do deserto e agora acabou sua água. E você não sabe se volta ou se vai. Porque você não sabe se vai conseguir água novamente. Porque a preocupação tomou conta da sua vida. E você está tão preocupado que você não consegue mais ler a Bíblia. Você está tão preocupado que você não consegue mais orar. Que você não consegue mais conviver com as pessoas, que tudo que fala remete novamente à crise sanitária, à crise política, à crise econômica, à crise familiar, à crise, sei lá, vão surgindo crises aí em cima de crises que vão nos preocupando e vão nos fazendo assim como Jorão, Josafá e o rei de Edom no meio do deserto, sem água, indo batalhar contra Moabe. Eu quero dizer para você, meu querido, que quando nós buscamos na palavra do Senhor, ela tem a resposta para os nossos problemas e para as nossas preocupações. E qual é a resposta? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Nós temos esse texto aí para você também poder acompanhar na tela da sua TV, do seu smartphone. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Esse é um versículo muito conhecido, que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. A palavra de Deus nos declara, assim como também em Mateus capítulo 7, versículo 7, ele fala: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. O que a palavra de Deus está nos prometendo, ela está dando uma certeza. Eu quero dizer para você, meu querido, que você que talvez está preocupado e também está se sentindo no deserto, está se sentindo no deserto sem água, eu quero dizer para você que há uma palavra do Senhor para você nessa noite, e é uma palavra profética. Porque eles foram buscar o profeta Eliseu, para saber, profeta Eliseu, o que nós precisamos fazer neste momento, porque nós estamos presos no deserto, sem água. Se nós voltarmos, nós morremos. Se nós andarmos, nós morremos. O que faremos? E o profeta, ele fala, vocês precisam de água. Mas ele fala algo muito poderoso. Ele fala assim, que eles precisam cavar, eles precisam fazer poços, porque Deus mandaria a água. Você está entendendo isso? Na verdade, o rio de água do Espírito Santo, ele está sendo liberado sobre a sua casa e sobre a sua vida. Só que o grande problema, meu querido, é que existe também uma atitude que precisava ser tomada por parte dos guerreiros e dos reis. O que eles precisavam fazer? Eles precisavam cavar poços. Aquele guerreiro que não cavou poços, não reteve nada. Aquele guerreiro que não se mexeu, não reteve. Você só retém se você cava. O que eu quero dizer com isso? Que você precisa orar, que você precisa ler a Bíblia, que você precisa entrar no seu quarto e você precisa estar em comunhão com Ele, porque o rio do Espírito, ele está correndo na sua casa, no seu quarto, na sua família, mas o grande problema é que você não está retendo nada do que está passando pela sua casa, porque você não está cavando. E o que significa cavar? Cavar é a parte que remete a nós, na tarefa de buscarmos ao Senhor. Essa palavra é muito clara. Batei e abrir-se-vos-á. Buscar e achareis. Existe uma atitude a ser tomada por parte daquele que quer, que é bater e abrir-se-vos-á. Buscar e achareis. Tem história, eu acho que eu já contei para vocês a história do pernambucano que se converteu. Contei?
O pernambucano que veio do interior, eu vou contar para você que está nos vendo pelo YouTube. Esse é um testemunho que eu ouvi quando cheguei aqui em Recife. Existia um pernambucano lá do interior, daqueles que andava sempre com a peixeira aqui atrás. Você sabe o que é peixeira, né? Todo mundo sabe o que é uma peixeira? Sim. Sempre com a peixeira, acostumado. E caba macho. Ninguém mexia com o pernambucano, porque a hora que eu já puxava da peixeira e o negócio já ficava feio. E o pernambucano veio para a cidade grande e se converteu. E começou a ir para a igreja e foi sendo transformado pelo Senhor. Mas não perdeu o costume de andar com a peixeira aqui. E um dia, um desafeto, um inimigo, uma pessoa que não gostava muito desse cabra macho, também mudou para a cidade grande, ficou sabendo que ele havia se convertido, um dia encontrou esse pernambucano na rua e deu-lhe uma tapa, mas uma tapa de mão cheia na cara daquele pernambucano cabra macho. Mas chegou a girar o pernambucano. E quando ele deu a tapa, o pernambucano já puxou da peixeira, e quando ele ia para cima do inimigo dele, ele falou assim, não, calma lá. Aqui na Bíblia, ó, se ferirem você numa face, você tem que oferecer a outra. E o pernambucano olhou na Bíblia, leu e disse assim, mas não é que está escrito? E ele virou a outra face. E o rapaz deu-lhe outra tapa na face dele, uma de cada lado, ficar a marca dos dedos no rosto. E depois o pernambucano, cabra macho, pediu, me dê a Bíblia. E ele pegou a Bíblia e abriu em Mateus capítulo 7, versículo 7. E falou para ele, batei, e abrir-se-vos-á. Se eu abrir... É que eu não posso imitar o sotaque daqui, porque o pessoal não gosta, né? Então eu falei com sotaque de paulista. É uma brincadeira, claro, né, meu querido? Obviamente. Mas o que eu estava falando para você é que há uma atitude da nossa parte como filhos de Deus de buscarmos. E a parte de Deus, que é derramar o Espírito, ela sempre acontecerá. Como eu disse, aqueles guerreiros lá naquele vale, indo para Moabe, aquele guerreiro que talvez não cavou, foi o guerreiro que não reteve. E quando ele não reteve, ele não tinha água para os seus animais, ele não tinha água para ele, e quando o inimigo atacou, este homem, ele ficou despreparado para a batalha. O que preparou esse povo para a batalha? A água que correu por parte do Senhor. O que nos prepara para a batalha do nosso dia a dia, das nossas preocupações, dos problemas, das situações, de tudo aquilo que tira a sua paz, de tudo aquilo que tira o seu sono, de tudo aquilo que quer roubar você da presença do Senhor. O que de fato fortalece você, o que de fato prepara você para essa batalha, é o Espírito Santo que corre da parte do Senhor, mas que é retido apenas por aqueles que cavaram. Então, o desafio para você, nessa noite, é que você comece a cavar todos os dias. Como eu disse, eu tenho me esforçado para todos os dias ter o meu tempo de oração e orar pelas famílias da igreja. Por quê? Porque tem alguns dias que você tem, por mais que a gente esteja, né, em isolamento social, tem alguns dias que a gente tem muitas tarefas, né? Tem coisas assim que relacionadas, por exemplo, à transmissão, à preparação de palavra, de pregação, à leitura. Tem muitas coisas que nós temos que fazer, reuniões, pregações para outras igrejas. A gente continua trabalhando, talvez agora até mais do que a gente trabalhava quando, né, estava tudo normal. Tem muita coisa acontecendo, né, com as pessoas, quando estão com problemas, elas entram em contato com nós, ligam para a gente, mandam WhatsApp. Então, o dia inteiro a gente está em contato com muitas pessoas, orando por pessoas, ministrando a palavra de Deus, né, preparando palavras para as pessoas. Então, nós estamos com um constante trabalho. E o grande problema, meu querido, é que eu vejo de fato, é que realmente o Senhor está derramando o Espírito dele mesmo nesses dias. Eu quero que você entenda que o derramar do Espírito do Senhor não cessou porque tem isolamento. O céu não está em isolamento. Não existe isolamento nas portas do céu. Elas estão totalmente abertas.
E o derramar do Senhor, ele continua acontecendo agora, da mesma forma que aconteceu no ano passado, no mês passado, na semana passada, e vai acontecer na semana que vem, e vai acontecer nessa semana na sua casa. Mas você precisa começar a cavar. Porque o que acontece é que 1 mês atrás, quando começou a dar esse pânico, de repente você começou a se preocupar, e aí todo mundo lia, todo mundo orava, e todo mundo estava preocupado. Mas parece que nós acostumamos, inclusive, com as piores situações. O ser humano, ele é capaz de se acomodar, mesmo diante de situações muito ruins. A nossa situação hoje como país é uma situação ruim, mas tem gente que está acomodada. A gente leu aí pessoas que talvez receberam, né, o auxílio do governo, pegaram o auxílio do governo para fazer uma festa. Não pensa no dia de amanhã, se vai ter comida, se não vai ter. Por quê? Porque parece que a gente se acomoda, a gente se acostuma com uma situação ruim. E eu quero dizer para você, querido, você não precisa se acostumar com situações ruins, situações adversas na sua vida. Você precisa cavar, porque o Senhor vai derramar o Espírito e você vai reter aquilo que for derramado na sua casa. E quando o inimigo se levantar contra você, assim como ele se levantou contra o povo de Deus nessa história, quando o inimigo se levantar contra você, ele vai olhar para você e ele vai ver nessa água que corre o sangue. Mas não é o sangue, ele acha que é o sangue seu porque você está morto. Mas que sangue que ele vê nessa água? O sangue de Jesus, que é o que derrota de fato o inimigo. Não há vitória para o inimigo contra um crente cheio do Espírito. Não há vitória para o inimigo numa casa que tem poço cheio. Não tem vitória para o inimigo aonde tem água correndo. Mas para ter água correndo, tem que ter gente cavando. Então, nessa semana, eu quero convidar você, se você está cansado, se você está desanimado, se você tem abandonado as práticas de busca do Senhor, eu quero desafiar você nessa semana a você voltar a buscar, a você voltar a ler a Bíblia, a você voltar a orar ao Senhor. Se você começou o plano de leitura, mas você acabou abandonando por algum motivo, quero convidar você, volte a ler. Se você estava orando e jejuando e você estava buscando e você por algum motivo cansou, porque você começou a assistir muito Netflix, porque você começou a assistir muito vídeo do Facebook, porque você começou a agora se envolver com o TikTok, não importa o que está roubando o seu tempo, eu quero desafiar você nessa semana a voltar para o Senhor, porque a água dele está sendo derramada na sua vida e na sua casa, e ele quer encher os seus poços. Então comece a buscar o Senhor nessa semana. Não deixe para a semana que vem, não deixe para quando acabar o isolamento, não deixe para quando acabar a pandemia, não deixe para quando... Não se preocupe com nada disso, porque o Senhor quer derramar sobre a sua vida hoje. É hoje que Ele quer derramar sobre a sua vida. No nome de Jesus. Amém? Queridos, nós queremos ainda nessa noite, eu quero orar com você por essa palavra, e nós queremos nessa noite ainda fazer a nossa ceia. Eu quero desafiar você, querido, que está assistindo o nosso culto, para você tirar uma foto, tira uma selfie sua com a família, tira uma foto sua assistindo o culto e manda nos grupos nossos, nos grupos do WhatsApp, ou pode postar lá no Instagram ou no Facebook, ou manda no WhatsApp, que daí do WhatsApp a gente põe, né, no Instagram, para a gente movimentar, na verdade, né, mostrar que estamos juntos nesse momento, assistindo o culto, participando. Se você está fazendo a ceia agora na sua casa, tira uma foto sua, participando da ceia na sua casa, mande nos nossos grupos do WhatsApp, para que nós possamos acompanhar, né, a vida um do outro e termos, né, uma espécie de comunhão online, vendo o que o outro está fazendo, vendo que o outro está participando da ceia. Nós vamos participar da ceia aqui todos juntos também, e eu quero convidar você a participar da ceia conosco, mas primeiro eu quero orar por você. Fique de pé aí na sua casa, você que pode ficar de pé, fique de pé, eu quero orar com você. Senhor, nós queremos pedir nessa noite, pela vida de cada um desses amados que está nos assistindo, dos irmãos que estão aqui conosco presencialmente, e eu quero pedir, Pai, que o Senhor comece a despertar em nós, Senhor Jesus, uma inquietação com a nossa condição.
seja ela, Senhor Jesus, de acomodação, de descaso, de preocupação, que nós não aceitemos, Pai, essa condição e que nós comecemos, Pai, a clamar pelo derramar do Senhor e que nós comecemos a nos preparar para reter tudo aquilo que o Senhor derramará sobre nós. A Tua palavra declara que quando nós buscamos, nós achamos, e nós queremos buscar ao Senhor de forma poderosa, nós queremos buscar ao Senhor de forma incessante, nós queremos clamar, nós queremos receber, nós queremos, Senhor Jesus, estar debaixo deste derramado Teu Espírito Santo, e nós queremos pedir derrama do Teu Espírito Santo na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida financeira, sobre a saúde da nossa família, nos guardando em todas as áreas. Nós pedimos no nome de Jesus, vem, Senhor, sobre a nossa casa, no nome de Jesus.